E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de análise e controle de processo. E hoje a gente vai falar sobre massas cozidas, tá certo? Nas últimas aulas a gente vem falando sobre perdas, né? E agora a gente vai avaliar as perdas e a eficiência do processo de fabricação de açúcar, tá certo? As perdas são perdas de açúcares no mel, né? Então quanto maior a recuperação de açúcar, melhor. Então, a avaliação das massas cozidas, Brix e Pol. Então, são as análises que são feitas nas massas, tá certo? O que é o cozimento? Processo onde a sacarose do xarope é cristalizada e se transformando em açúcar comercial. A cristalização pode ocorrer através de diversos sistemas denominados de duas massas, três massas e etc. O controle do sistema de cozimento é de fundamental importância para o bom desempenho da usina de açúcar. Então a gente tem aqui o cozimento em duas massas aqui como exemplo, né? A gente tem a massa, a cozimento A, né? Aonde ele recebe o magma, o xarope e o mel rico, tá certo? E aí faz o cozimento, centrifuga e sai o açúcar pronto aqui, o açúcar produzido. Na centrífuga sai o mel pobre. Esse mel pobre ele vai para o cozimento juntamente com a semente e forma no caso um outro tipo de açúcar aqui, né, que é a massa B, né? Essa massa B centrifugada e aí forma o açúcar B. Aí depois esse açúcar é adicionado água, se torna em magma e vai alimentar o cozimento A de duas massas, tá? O que a gente tem que controlar no cozimento? Brix das massas e dos méis, né? Pureza da massa e pureza do mel. Um fator que chama queda da pureza, que é a diferença entre a pureza da massa, do mel menos a pureza da massa. A pureza da massa menos a pureza do mel. Conteúdo de cristais e recuperação teórica, que são duas fórmulas matemáticas do processo, tá? Mas a gente usa o Brix e principalmente o Brix e a Pol aí das massas para poder fazer Brix e pureza das massas, né? A gente precisa da Pol, por quê? Porque a pureza, o que é a pureza, gente? Pol sobre o Brix. Então a gente precisa da Pol também de todos os produtos para achar a pureza. Então aqui, queda da pureza e a pureza da massa. No caso, a pureza da massa sendo 85%, ela admite uma queda desejável aí de 15 pontos, tá? Seria a pureza da massa menos a pureza do mel analisado. E assim vai. Quando a gente tiver 80, aí a gente tem que ter 20 pontos aí de perda, vamos dizer assim. 70, 20, 60, 22, tá? Então, uma massa que foi analisada com 60% de pureza teria aí uma queda de 22, um mel de 38, né? Seria 20 para dar os 22 de diferença, tá? A diferença entre a massa e o mel. A recuperação no cozimento é uma fórmula, tá? Que é essa aqui, ó. 100 vezes a pureza do açúcar, vezes aqui uma entre parênteses aqui a pureza da massa menos a pureza do mel. Aqui embaixo é pureza da massa, entre parênteses aqui pureza do açúcar menos a pureza do mel. Pureza, o S aqui é 100, tá? Sempre 100 aqui. Aqui um exemplo, né? Partindo de um xarope de 84 de pureza, obtendo-se um mel final de 40 de pureza, tem-se uma recuperação teórica de 100, que é a pureza do açúcar, 84 a pureza do xarope, 40 pureza do mel, aqui 84, 100 que é a pureza do açúcar e 40 a pureza do mel final, tá? Então nós tivemos uma recuperação a recuperação teórica de 87,3 que deveria ser recuperado, tá? Recuperação teórica. Conteúdos de cristais.
Denomina-se conteúdo de cristais, em uma massa cozida, a porcentagem de cristais de sacarose existente em seu interior. A massa cozida é formada por cristais e pelo mel, que preenche o espaço intercristalino, mais uma certa quantia de mel que permita a fluidez da massa. Cálculo do conteúdo de cristais. O conteúdo de cristais ele é calculado por essas duas expressões aqui, ó. Pureza da massa menos a pureza do mel, dividida pela pureza do açúcar menos a pureza do mel. Ou, vezes 100, né? Ou Brix da massa vezes pureza da massa menos pureza do mel, dividido pela pureza do açúcar menos a pureza do mel. Então são essas duas fórmulas para calcular o conteúdo de cristais. Aí o conteúdo de cristais, eles têm aqui essas fórmulas, né? Então massa A tem aí de 50 a 55%, massa B de 40 a 45%. E no caso, quando tem massa C, 35%. Quando são encontrados valores muito aquém dos indicados, acima, deve-se fazer um minucioso estudo da operação de cozimento para melhorar sua eficiência. Então ele tem que estar dentro desses parâmetros para estar eficiente, tá? Eu deixei também para vocês o procedimento, né, de como faz essa análise aí da massa, né, aí disponível para vocês, tá bom? Então a gente finaliza por hoje essa videoaula, tá? Até, pessoal. Tchau.